E quando Jesus chegou àquele lugar, olhando para cima, viu quem? Viu Zaqueu. E disse-lhe, leia comigo, Zaqueu, desce como? Aí que está a nossa mensagem. Ele disse, Zaqueu, desce depressa, porque hoje me convém pousar em tua casa. Então Jesus, passando, ele viu, o Zaqueu. E o Zaqueu estava lá no alto daquela árvore. E Jesus disse assim para ele, Zaqueu, desce de que maneira? Depressa. Por que Jesus falou desce depressa? Ele poderia, ao contrário, ele poderia ter falado, Zaqueu, vai devagar, Zaqueu, porque Zaqueu era pequenininho. Ele estava numa árvore, podia se machucar, Talvez, se fosse qualquer um de nós, falaria, não, Zaqueu, devagar, Zaqueu, desce devagar, não precisa correr não, vai cair daí, Zaqueu. Não. Jesus falou, desce depressa, pressa. Por que ele falou assim? Sabe por quê, meus irmãos? Porque Jesus, ele tem pressa de abençoar as pessoas. Ele não quer demorar. Ele não quer demorar. Ele tem pressa em mudar a sua vida. Ele tem pressa em mudar a vida de quem está me assistindo agora. Por quê? Porque o próprio Senhor Jesus sabe, 1 minuto, 1 dia, longe das coisas de Deus, primeiro que a pessoa está desperdiçando oportunidades. E também um minuto, 1 dia, 1 mês, sei lá quanto tempo Deus vem chamando algumas pessoas e as pessoas estão adiando. Quer dizer, quanto mais a pessoa adia, ela tá deixando de aproveitar as oportunidades de Deus. Mas não é só isso não. Ela está deixando de aproveitar a oportunidade, e quanto mais ela vai adiando, é mais oportunidade para o mal agir. Aí que está. Por isso, Jesus sabendo disso, que quando a pessoa não se entrega logo, não se conserta logo, não se entrega logo para Jesus, a vida da pessoa fica vulnerável para o mal agir. Então Jesus sabendo disso, é óbvio, ele não quer o sofrimento de ninguém. Então ele quer que a pessoa se entregue logo, se entregue logo. É como se ele falasse para as pessoas, o que você está fazendo na igreja há tantos anos que não se batizou ainda? Que não se entregou ainda, se entrega logo. Porque quanto mais você demora, você está deixando de ser abençoado, e o diabo, ele está livre para fazer o que ele quer. Ah, pastor, mas eu estou na igreja, eu frequento a igreja. Mas irmãos, ser frequentador de igreja não significa nada. O que vai fazer diferença é quando entrega a vida para Jesus. É quando assume um compromisso com Deus. É quando aceita Jesus de todo o coração e quer compromisso com Deus. Aí, quando você passa a ter esse compromisso com Deus, quando você busca a Deus, você nasce de novo, a sua vida vai mudando. O inimigo vai perdendo território, ele não pode mais agir. A Bíblia fala que aqueles que são nascidos de Deus, o maligno não toca. Então Jesus quer que você seja nascido de Deus o mais rápido possível. Por quê? Porque aí o mal não vai tocar mais. Mas o diabo não. O diabo quer que você demore, que você pense muito, que você adie. Amanhã eu penso nisso, amanhã eu faço. Por quê? Porque quanto mais você demorar, quanto mais você pensar, mais ele pode agir. Estou entendendo? E as pessoas não despertam para isso. Quantas são as pessoas que estão nos assistindo agora, ou talvez seja alguém aqui, que não parou para pensar nisso. Está demorando demais para decidir a sua vida com Deus. Às vezes a pessoa está com um pé na igreja e um pé lá fora. Está cocheando entre 2 pensamentos. Vem para a igreja, Jesus, eu te amo, eu te quero. Mas quando está lá fora, o mundo é agradável para a pessoa. A pessoa gosta do colorido do mundo. Gosta dos seus prazeres, sendo que a Bíblia diz, não ameis o mundo, nem o que no mundo há. Jesus disse que não podemos servir a 2 senhores. A gente tem que decidir, se eu quero Deus, então eu vou me firmar com Deus e não quero mais saber das coisas lá de fora. Eu falei esses dias em casa para minha esposa e falo isso sempre para minha esposa, meus filhos. Eu não tenho prazer nenhum mais nas coisas desse mundo, nada mesmo. Uma vez uma pessoa me chamou para ir num lugar, um passeio, que não é errado. Eu falei assim, eu até vou, mas olha, eu não tenho prazer nenhum. Lugares onde você vê que as pessoas querem se aparecer, se mostrar. O pecado cada vez mais está aflorado lá fora. Quem está entendendo? Então aquele que é de Deus, que não tem mais prazer, que nasceu de novo, ele quer ficar longe. Não é que você não tem vida social, você é antissocial. Não, não é isso. É que você não consegue mais. A luz não consegue ter comunhão com quem? Com as trevas. Não tem prazer de estar ali no meio. Estou entendendo?
Então, mas não saindo da palavra. Então, a pessoa tem que decidir logo, e tem muita gente demorando. Demora para tudo. Demora para se batizar nas águas. Tem pessoas na igreja que estão na igreja há muito tempo, irmão, está esperando o quê? Jesus voltar e perder a oportunidade? Aí já foi. Aí não adianta, estando em tormento, sofrimento. Senhor, eu estava na igreja. Estava, mas não fez o que tinha que ter feito. Estou entendendo? Isso é sério. Você vê que Deus me trouxe aqui para estar sempre pregando uma palavra séria. Esses dias eu coloquei lá no Facebook, eu coloquei um trecho da mensagem aqui, eu coloquei assim o título: Mensagem séria, para quem quer um sério compromisso com Deus. Esse é o meu ministério. Eu já até tentei mudar, sabia? Mas não, esse é o meu jeito, né? Para palavra séria. Então, mais uma palavra séria. A pessoa não percebe que quanto mais dá tempo ao tempo, isso é um perigo. Isso é um perigo. Mensagem da semana passada, lembra? Louco, esta noite te pedirão a tua alma e o que tens preparado. Se Jesus voltar. Então, por isso ele falou: Zaqueu, desce depressa, porque Jesus tem pressa em salvar. E se naquela época ele tinha pressa, quanto mais hoje, que os tempos estão se abreviando, Jesus está voltando. Então hoje, mais ainda, Jesus tem pressa que você faça como Zaqueu fez. O que Zaqueu fez? Quando Jesus falou, né, no versículo 6, desce depressa, versículo 5, Jesus disse desce depressa, versículo 6 diz que Zaqueu fez o quê? E, apressando-se Zaqueu, desceu e o recebeu com júbilo, com alegria. Então o Zaqueu correspondeu. Zaqueu não fez, Jesus não foi assim, Jesus disse: Zaqueu, desce depressa. E o Zaqueu disse: calma, Senhor. Não, vai devagar, depois eu desço, depois eu faço. Não, Zaqueu desceu na mesma maneira como Jesus falou para ele. Zaqueu desceu com pressa. É isso que Deus espera, que você reaja com pressa. Isso não significa dizer ansiedade interior, não. Pressa em atender o que o Senhor tem falado, em tomar decisão. Tem gente que demora demais, irmãos, para tudo. Principalmente nas coisas espirituais, as coisas de Deus. Eu falei que comigo sempre as coisas aconteceram rápido. Por quê? Porque eu nunca fui de ficar pensando muito. Sempre, eis-me aqui, Senhor. Eu lembro, você conhece a minha história, eu já contei muitas vezes. Cheguei na igreja, eu me batizei com 1 mês, porque eu só ia ter batismo no mês seguinte. Mas a minha vontade era de batizar na mesma semana. Eu lembro que eu cheguei no domingo, no meio da semana eu já estava perguntando quando que é o batismo. Porque eu já queria me batizar. Porque eu estava ali para isso. E tem gente que demora. Depois me batizei com 1 mês e meio, já comecei a ajudar na igreja. Vinha para a igreja e perguntava: o que tem para fazer na igreja? Não era obreiro. Quer evangelizar? O pastor perguntava: quem quer fazer parte do grupo de evangelismo? Tudo eu levantava a mão: eu quero. Quem quer fazer parte do grupo jovem? Eu levantava a mão: ué, mas você não é do evangelismo? Não, eu quero fazer, eu quero me envolver. E então por isso que as coisas foram acontecendo, né? Porque eu tinha pressa de ser usado por Deus. Eu lembro quando o pastor perguntou: quem quer ser obreiro? Eu lembro que eu e minha esposa já prontamente nos colocamos à disposição. Aí fomos testados, levou um tempinho ainda, 1 ano e pouco, a gente foi provado, né? Mas sempre ali atendendo ao chamado. E tem gente que demora demais, irmãos. Eu lembro que antes de ser obreiro, a gente começou já nos envolver com os grupos da igreja, evangelismo e grupo jovem. E eu lembro que a gente não era nem obreiro ainda, quando o pastor naquela época chamou eu e minha esposa, e era uma igreja muito grande, uma regional muito grande, tinha muitos obreiros, e ele chamou eu e minha esposa, viu que a gente era bem, com muita vontade. O pastor, quando ele vê que a pessoa tem vontade, ele deve aproveitar, né? E aí ele me chamou e falou assim, no meio de todos os obreiros, falou assim: olha, você quer ser o líder dos jovens da igreja, não da região, mas da igreja local, você quer ser líder dos jovens dessa igreja? E aquela igreja era lotada de jovens. E eu falei assim, e eu não pensei 2 vezes ali com a minha esposa no salão da igreja. Eu falei: eis-me aqui. Eu não esperava que ele ia chamar. Ele falou assim: Deus está te chamando para te usar, você vai ser o líder jovem. Amém. Começamos a trabalhar com o jovem, e assim foi indo, né? Então eu estou resumindo aqui que tudo para a gente foi sempre rápido. Eis-me aqui. Não tem aquele negócio: não, porque eu vou orar 1 ano, vou pensar. Eu já vi gente fazer isso, está demorando demais.
Tudo bem que a gente tem que colocar diante de Deus, como eu já preguei isso aqui, tem que colocar, mas tem gente que é 8 ou 80, né? Que tudo se estende demais. Está orando num ano, não. Será que Deus não falou? Já. Será que Deus já não falou? Faça. Né? A gente tem sim que colocar diante de Deus, diante da palavra, diante de oração, mas não pode demorar, não. Né? A pessoa está orando, às vezes está orando para casar, orando para. Está demorando tantos anos. Então, quando se trata de nos abençoar, o Senhor tem pressa. A Bíblia fala: o que há de vir, virá e não tardará. Estou entendendo? Então tem que ver o que Deus tem falado com você e você está demorando. Seja em se entregar, ou seja algo até mesmo, como eu estou falando aqui de obra, de fazer na igreja. Quem sabe Deus tem chamado pessoas aqui, não é de hoje, para fazer alguma coisa na igreja. Talvez ser um obreiro, ser tio de escolinha, entrar no evangelismo, fazer parte do grupo jovem, entrar no louvor, que a igreja tem um monte de atividade, o coral, ou o grupo de louvor.